Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Sou Proposital. Estamos aqui hoje começando essa semana debaixo da bênção do Senhor. Hoje nós vamos inaugurar essa semana com esse vídeo aqui no YouTube. Você pode acompanhar o nosso conteúdo através das redes sociais, tanto pelo Instagram como pelo TikTok ou até mesmo pelo Facebook. Legal? É o seguinte, essa semana Deus colocou algo muito poderoso no meu coração e nós vamos falar sobre quem guarda a sua jornada. Porque todos nós sabemos que nós devemos viver, devemos construir, devemos edificar, devemos seguir uma jornada. Só que existem dois extremos. O extremo daquele que acha que é autossuficiente, que pode fazer tudo sozinho, e também aquele que depende de Deus, claro, mas ele coloca toda a responsabilidade em Deus. Nós sabemos que Deus, ele libera o milagre, Deus, ele realiza o impossível, mas existe a nossa parte e existe aquilo que é o poder da fé, que nos faz andar segundo o que o Senhor espera de nós. Então, quem guarda a sua jornada? Eu quero abrir a minha Bíblia aqui. Essa é uma Bíblia Shed revista e atualizada, Almeida, ok? E vamos ler juntos aqui em Gênesis, no capítulo 28, no versículo de número 18, diz assim: Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Olha o verso 19, diz assim: E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Deus colocou esse texto no meu coração porque nós vemos Jacó numa situação bem delicada. Ele conhecia a Deus, ele sabia qual era o poder da bênção da primogenitura. Então ele cria uma situação ali e pede para que o seu pai o abençoasse. Esaú abriu mão da bênção, vocês sabem disso. E aí o que aconteceu foi que Esaú ficou muito irritado porque o pai deu a bênção para Jacó. E então ele simplesmente resolve fugir dali e ir para uma terra distante. E quando ele vai embora, ele carrega alguns utensílios com ele, e um desses utensílios era exatamente esse óleo, esse azeite que ele carregava. Então ele pega uma pedra, faz de travesseiro, dorme, tem um sonho maravilhoso, Deus o visita ali. E depois que ele realmente acorda, ele fica impressionado, porque ele estava diante da presença do Senhor. Mas ele estava fugindo e agora teria um caminho sobre modo longo para viver novidade de vida, ou seja, ele não sabia o que iria acontecer. Então ele pega aquela pedra, ele coloca ela na posição vertical e ele derrama aquele óleo, aquele azeite na presença do Senhor, ele faz uma oração. E a oração dele é esta: se o Senhor me guardar na jornada que empreendo. E aqui está a grande revelação. Por quê? Porque ele sabia que ele teria uma trajetória, ele sabia que ele teria desafios, mas ele estava pedindo para que o Senhor guardasse o caminho dele. E é interessante porque antes de receber milagre ou de acontecer algo sobrenatural, ele já faz um voto. Primeiro ele se consagra ao Senhor e ele entende que ele deveria de lutar por aquele objetivo. E por isso, então, ele consagra a vida dele ao Senhor para que ele pudesse fazer o que precisava de ser feito. Perceba aqui os dois pontos que eu falei no início. Ele não se sentiu autossuficiente, no sentido de eu vou fazer tudo sozinho e a minha vida agora é o meu caminho, é o meu rumo. Não. Ele colocou o Senhor, colocou diante do Senhor aquilo que ele precisava realizar. E depois a gente vê também ele se comprometendo com o Senhor. Por quê? Porque ele sabia aquilo que ele iria enfrentar. Então, eu quero falar com você
nesse tempo, nesta semana, que o Senhor tem algo especial para a tua vida, que está intimamente ligado à visão que Ele te dá, à revelação que Ele te dá e o caminho que você vai trilhar. Simplesmente não saia amanhã, segunda-feira, para trabalhar sem consagrar o teu dia ao Senhor. Não faça isso. Consagre o teu dia, os teus objetivos, os teus projetos e também realmente honre ao Senhor com aquilo que Ele tem te dado, porque foi isso que Ele fez. Ele não tinha muitas coisas, mas algo que talvez fosse muito precioso para Ele, aquele óleo, Ele derrama e Ele fala: Senhor, eu consagro isso a Ti, porque eu sei que das Tuas mãos eu terei bons resultados. E ele sai por aquela jornada e ele vai. E é interessante porque Jacó teve muitas guerras naquela terra de Padã, né? Ele teve muitos desafios, mas ele retorna e naquele mesmo lugar, naquele caminho que antes se chamava Luz, passou a se tornar Betel. Ele tem o seu nome trocado de Jacó para Israel, e nós sabemos que até os dias de hoje existe um país que tem esse nome, e uma geração toda foi transformada porque aquele homem, quando não tinha nada e quando não era ninguém, estava pronto para fazer um voto ao Senhor e falar: Senhor, eu vou sair para trabalhar, eu vou sair para guerrear, eu vou na minha jornada, mas te peço que o Senhor guarde a minha jornada e que eu consiga realmente ter resultados que o Senhor espera para a minha vida. E isso foi realmente algo totalmente diferente de tudo aquilo que aqueles homens haviam vivido, e ele viveu esta porção. E esta é a porção que o Senhor tem para nós. Entender que nós temos que sair amanhã, sair nessa jornada, empreender, fazer o que tiver que fazer, mas o Senhor está nos guardando, porque essa jornada será realmente uma jornada nova, abençoada e consagrada ao Senhor, para que tenhamos êxito. Tá certo? Então eu quero terminar esse vídeo orando por você e profetizando a palavra do Senhor sobre a tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, clamamos, Senhor, pela nossa jornada, consagramos as nossas vidas diante de ti. Senhor, eu não sei aonde vai chegar esse vídeo, quem vai estar assistindo, independente do horário, mas uma coisa eu sei: a tua palavra não volta vazia. Cumpre os propósitos na vida de cada um dos meus irmãos. E eu sei que o Senhor já honrou nessa nova semana, porque esse é o caminho que o Senhor tem para nós, de bênção e provisão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então eu quero te dizer, todo domingo nós estaremos juntos aqui, recebendo a palavra do Senhor, e durante a semana estaremos meditando. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative ali as notificações para que você receba, sim, uma notificação quando tiver um vídeo novo, que serão aos domingos, e nós estaremos juntos. Talvez você esteja se perguntando, por que sou proposital? É porque nós somos aquelas pessoas que têm propósito, claro, mas nós somos propositais na palavra e agimos pela palavra, intencionalmente. Então você recebeu essa palavra hoje, o Senhor é que guarda a tua jornada, não se esqueça disso, o Senhor é por você, saia para viver os teus sonhos, porque Ele já preparou com muito êxito o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.